Olá, muito bom dia! Estamos começando o programa Gestão Inovativa e hoje vamos falar sobre um assunto muito palpitante, muito interessante, que é o cenário, tanto para as empresas quanto para os profissionais nessa era tecnológica. Olha, ainda é grande o número de empreendedores céticos e relutantes quanto ao universo das tecnologias que rodeiam os nossos negócios. Esse posicionamento acaba prejudicando não apenas o seu crescimento, mas coloca em risco a própria existência da empresa. O que deve ser considerado de fato é que a transformação digital trouxe mudanças fundamentais para a sobrevivência da sua, da minha, de todas as empresas. Sobre esse assunto nós vamos conversar hoje com Valdez Luiz Ludwig. O Valdez Ludwig, como é conhecido, ele é professor, consultor em gestão empresarial e palestrante, é formado em psicologia pela Universidade de Brasília e em teatro pela Fundação Brasileira de Teatro. E ele pesquisa já há décadas este assunto, as transformações, as estratégias competitivas, os cenários futuros, essa transformação empresarial, os novos paradigmas tecnológicos, melhoria na qualidade da produtividade, mercado de trabalho, perfil profissional. Então, nós vamos fazer um apanhado geral neste bate-papo muito especial de hoje. Valdez, bom dia, muito obrigado por participar aqui com a gente. Muito bom dia a todos que estão assistindo a LTV. Muito obrigado pelo convite e vamos ver se a gente consegue ser razoável, pelo menos. Vamos lá. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui é: você estava certo nos cenários que você montou lá há décadas atrás sobre o que estaria acontecendo hoje no mundo, sobre esse cenário tecnológico, todas essas mudanças, Valdez. Isso você já falava há décadas atrás e tudo isso se tornou realidade. Pois é, você vê, né? A gente dá sorte também, né? Foi sorte. É porque eu sou do museu Eu devia estar no Museu da Informática Nacional, né? Quer dizer, eu comecei a trabalhar com um computador que ocupava uma sala inteira, era a válvula, e a gente achava que ia ter um computador em cada cidade só, ia parar por aí, agora tem um computador em cada mão, né? Mas o que eu previa na época, e algumas coisas deram certo, quando me perguntam, você acerta? Eu digo, não, eu acerto, vamos dizer assim, metade, vamos lá, metade, tá? Isso quer dizer que metade erra. Quem fala muito tem uma chance muito grande também de errar, né? Claro. Então, o fato é que o futuro, quando você descobre que o futuro nunca é o presente ampliado, o risco de você errar em relação a isso diminui, porque se eu digo para você hoje, olha, o futuro vai ser cheio de celular, tá? Certo. Vai ter celular para todo lado. Claro que não, né? O celular é uma coisa que está aí de passagem, né? Como tudo que é tecnologia esteve de passagem. Certo. Então eu não posso dizer que o futuro o que é hoje, o que é hoje vai ser ampliado no futuro. Mas o principal que era falado há décadas atrás, em termos de gestão, é que o ser humano ia protagonizar novamente a revolução. Certo. Não é a tecnologia que está transformando o mundo, né? É o ser humano que está transformando o mundo. Porque o ser humano passou a ser muito importante. Certo. Até pouco tempo atrás, vamos dizer até 50 anos atrás, as empresas, até 40 anos atrás, as empresas tinham um departamento pessoal, DP, sim, que cuidava da mão de obra. Quer dizer, que só interessava a mão das pessoas. Exatamente. Porque as empresas não competiam com ninguém, né? Quando acontece essa inovação, a inovação mais importante, na minha opinião, responsável por essa transformação, foi o casamento do computador com o satélite. Quer dizer, quando o computador casou com o satélite, o mundo virou um só, sim, globalizou, né? Culturalmente, mundializou também. E aí, meu amigo, nós passamos a competir no mundo por qualidade e inovação, que são características do ser humano. Então, se há 50 anos atrás você tocava uma empresa com recursos financeiros, recursos materiais e recursos humanos, hoje você consegue tocar uma empresa muito bem com recursos humanos e recursos humanos.
né? Esse é o centro do poder, como você diz, é o ser humano hoje. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, Valdez, nós estamos vivendo o fim do emprego propriamente dito? Claro, ele já acabou. Ele está no estertor, né? Que é a chamada relação capital-trabalho. Quer dizer, alguém tem dinheiro e outra pessoa tem trabalho. Certo. E aí, um manda no outro, né? Que não é muito diferente da escravidão, e para tal põe uma pessoa no meio para controlar, que é um capataz, né? Certo. E aí faz aquilo que o seu chefe mandar. Esse modelo morreu, né? Acabou. Esse modelo está morto, a não ser que você queira quebrar uma empresa mesmo. Aí você mantém o gerentão como se fosse um capataz, mandando, e avisa para os funcionários. Aqui manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aí você está quebrado mesmo, está falido. Você tem um modelo de gestão muito, muito velho. Sim. Muito arcaico, né? Na sua opinião, Valdez, a inteligência artificial, ela vai substituir aí a maior parte das profissões que hoje existem? As profissões rotineiras, com certeza, já substituiu. Né? Quer dizer, tudo aquilo que não precisava pensar muito vai ser substituído. Certo. A inovação ainda não. Ainda não se viu um computador ter uma ideia brilhante, sozinho, né? Às vezes tem computador que tem eu tive uma ideia. Eu digo, de onde saiu essa ideia? De um algoritmo. Sim. E quem escreveu o algoritmo? Criou. Foi uma pessoa. Verdade. Mas tem computador, tem robô que está criando outro robô, certo? Mas quem criou o robô que cria robô? Né? O ser humano está sempre na base da história, tá? A transformação digital, ela é fundamental. A inteligência artificial, que eu não chamo como inteligência artificial, é uma simulação do raciocínio dedutivo. Ainda não se viu um robô ou um computador ter intuição. Sim. Ainda não. Não estou dizendo que não vai ter, mas se tiver intuição, vai ser baseado na intuição de alguém. Que seja outro robô, mas no fundo você vai voltar. Então, o que tem hoje muito é a inteligência artificial, é o raciocínio dedutivo. Quer dizer, eu tenho uma quantidade enorme de dados, eu transformo isso em números razoáveis para tomar decisões. Tá? E aí qualquer computador toma mesmo a decisão. Qualquer máquina toma. O que está acontecendo é que muito do que se chama inteligência artificial, na verdade é burrice artificial. Certo. É aquele aplicativo que foi criado para infernizar a vida de uma pessoa. Até que ela consiga ser o gênio que aprende a usar, aquele aplicativo. E aí eu chamo de burrice artificial. Tem até livro sobre isso. Nos Estados Unidos tem um livro sobre isso. Que é sobre burrice artificial. Legal. Agora, nós falamos sobre essa questão da tecnologia, né? Sobre as máquinas estão dominando, por assim dizer, esses trabalhos mais manuais. E aí a pergunta que eu te faço é como ter trabalho no mundo atual, né? Porque o ser humano está ficando quase que descartado, principalmente a mão de obra, né? Aquele que só oferece a mão de obra ali. Como gerar trabalho no mundo assim? É uma dificuldade que nós temos, especialmente em países menos desenvolvidos como o nosso, porque existe trabalho e existe emprego. Certo. Eu estava vendo as notícias de 300 mil vagas no Brasil, para pessoas do mundo digital, especialmente coders, que são as pessoas que escrevem os programas. Quer dizer, você tem. Só que o que acontece é que para você se qualificar, entre aspas, nessa nova profissão, você precisa uma educação básica que nós não temos. Exatamente. Então não adianta falar essa palavra, eu vou requalificar o trabalhador brasileiro. Ótimo. Então tá. Então coloca ele numa sala de aula e entrega para ele um manual, só que o trabalho anterior dele só exigia a 4ª série. Sim, sim. E esse trabalho agora exige o ensino médio, no mínimo.
Então, é muito difícil resolver a questão do emprego quando você não tem uma população com o mínimo de um ensino médio. Quer dizer que não tem trabalho para analfabeto? Claro que tem, mas aí é outra política. É uma política de, enquanto está dando educação básica para o adulto de novo, o desafio nosso é colocar o adulto de novo na sala de aula, se a gente quer que ele tenha trabalho. Sim. Ou fazer um programa de inclusão de pessoas que não têm formação suficiente para as novas profissões, fazendo uma política de uso dessas pessoas. Porque há espaço ainda, especialmente no Brasil, há espaço ainda para cavar buraco. Quer dizer, há espaço ainda para carregar terra daqui para lá. Uhum. Quer dizer, então, a questão aí é de decisão. Agora, se a gente quer ver o futuro, o discurso é esse, alguns países estão fazendo, conseguiram fazer já, que é um ensino médio para todos, começa a facilitar um pouco a busca por trabalho. Quer dizer, agora, mesmo que tenha trabalho, a relação de emprego é que está acabando, porque a relação era... que está acontecendo alguma coisa. Aqui tá normal. Pode ser que seja. Pode ser. Não, deu um atraso maior agora. Pode continuar. A minha rede está boa. Não, aqui está normal, pode continuar. Tá. Mesmo assim, o emprego acaba porque a relação era capital-trabalho, como eu falei. A relação agora é capital-capital. Quer dizer, tem gente que tem dinheiro e tem gente que tem talento. E tem gente que tem talento e dinheiro. Então, os poderes de rico aí. Agora, a questão é juntar o talento com capital financeiro com capital intelectual. Não dá o trabalho, então, portanto, o trabalho existe. Essa enxurrada de empreendedorismo, quer dizer, das pessoas, muitos do que empreendem é porque não tem emprego, não é porque tem um sonho de empreender, o sonho de abrir uma empresa. Na verdade, o que essa pessoa quer é resolver um problema imediato. E aí fica mais difícil ainda do empreendimento dar certo. É um desafio muito grande nesse momento e o principal desafio é compreender a revolução que estamos passando. É uma revolução que só será resolvida por educação e não por desenvolvimento tecnológico. Quanto mais desenvolvimento tecnológico, com menos desenvolvimento humano, nós vamos chegar num cenário tétrico. A gente chama de cenário Blade Runner, que é muita tecnologia, com o ser humano em segundo lugar ou em último lugar. O objetivo é muita tecnologia e muito desenvolvimento humano. Assim a coisa vai andar. Você comentou sobre essas mudanças e até algumas pessoas comparam essa era digital, revolução digital, com a época lá da Revolução Industrial. Mas é muito diferente, não é, Valdez? Porque na era da Revolução Industrial, mesmo aquelas pessoas que não tinham uma escolaridade, não eram bem qualificadas profissionalmente, elas ainda tinham emprego ali nas indústrias apertando parafuso, né? Nessa era digital já muda tudo, né? A transformação que ocorre, ela é uma transformação muito maior, na minha opinião, do que a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela mudou os meios de produção. Sim. Agora, não mudou muito a relação de poder, a relação capital-trabalho, ela não mudou muito. Inclusive, criou-se uma ciência da administração para manter as coisas como estavam. Verdade. Né? Agora não. Perdão. Agora, o que acontece agora é uma brutal de uma revolução, a começar pelo nome que está se dando. Quer dizer, não é capitalismo, não é socialismo, não é comunismo, é conhecimentismo. Quer dizer, o poder migrou para quem detém o conhecimento. E o dinheiro foi junto. Tá? Então, a empresa mais valiosa do mundo, ou a segunda mais, pode pesquisar qualquer uma delas, elas partiram do conhecimento. É verdade. E não do capital. Né?
O primeiro motivo não foi o capital. O primeiro motivo foi a ideia. E foi o talento, claro. Né? Então, essas são as melhores empresas do mundo hoje. Quando você vai para o Brasil, a mesma coisa. Quando você vai para a microempresa, é a mesma coisa. Verdade. São empresas que vão pelo talento primeiro. A transformação é essa. E o digital fez o seguinte: o digital tirou a importância dos bens materiais. Certo. Porque tudo está na nuvem. Então, se está tudo na nuvem, que importância tem uma escritura? O físico, verdade. Então, tudo aquilo que pode ser copiado, vai ser copiado. Tem gente que quer legislar sobre a nuvem e dizer não pode colocar na nuvem, isso não pode fazer, porque digitalizou, meu amigo, lascou. Quem mandou digitalizar? Desde o que aconteceu com a música. A música, os compositores inventaram outro jeito de faturar. Porque vendendo a coisa física, não. Os filmes, a mesma coisa. É verdade. Quer dizer, o que transitou para o digital é propriedade da humanidade. Você não é mais o dono. Você tem até a presunção de que você é dono. Sim. Mas a prova está aí, quer dizer. E, resumindo a transformação, é que todo ser humano hoje, qualquer ser humano do mundo hoje, pode ter um meio de comunicação de massa à sua disposição. Certo? Bacana. Há legal. 40 anos atrás, no Brasil você tinha 2 ou 3 pessoas que eram donas dos meios de comunicação de massa. Verdade. Hoje, qualquer indivíduo, qualquer um, ele não tem celular. Não, ele acha um celular no lixo, entendeu? Ele pode ser dono de um canal, né, que pode ser muito importante ou menos importante ou tão bacana quanto o seu, certo? Sim. Curioso, porque tem youtubers, tem influenciadores. Eles, no caso do Big Brother, tem influenciador que tem maior audiência que o próprio Big Brother. É verdade. Então, não tem só a ver com a estrutura da mega empresa que está por trás do programa. Claro que tem a ver com a capacidade comercial e tudo, mas tem muito do talento. É uma brutal de uma revolução, porque a propriedade é uma presunção. É muito, muito doido isso. Você tem uma fazenda monumental de grande, a terra vale, mas não vale se você não tiver gente talentosa para tocar aquela fazenda. Então, ela não vale nada. Quer dizer, vale, claro, você vende, bebe aquilo tudo bem. Agora, mas não que vai valer para o futuro, para a produtividade. O cerne da transformação é o início de uma era chamada conhecimentismo. Já saiu um livro sobre algumas coisas dessas, o iluminismo, o novo iluminismo, que é o ser humano no centro do processo. Resumindo, o ser humano no centro do processo, ao mesmo tempo que ocorre uma tragédia monumental, que é a falta de trabalho, junto agora com esse freio de arrumação chamado Covid, essa pandemia que vai deixar, por um lado, sequelas terríveis, e, por outro lado, uma maneira diferente de pensar, na minha opinião. Você falou sobre talento. Eu gostaria que você definisse para a gente, Valdez, o que é talento, porque cada um tem uma visão sobre isso, né? O que é talento e que as empresas estão buscando, que estão procurando pessoas assim? Mudou, né? Também mudou. O que se buscava era a competência, né? E a qualificação, portanto, as habilidades. Certo. Eu digo assim, o meu avô ia para uma fábrica, ele era operário de uma fábrica, e ele levava para lá as mãos. Certo. Quando meu pai começou a trabalhar, e eu mesmo comecei a trabalhar, já não bastava as mãos. Eu tinha que levar as mãos e levar também a minha cabeça, eu tinha que pensar. E aí veio o programa de qualidade, aí veio inovação, aí pensa, por favor, pensa. As pessoas passaram a ser importantes pensar. Então, certo. O talento era fazer bem feito e pensar inovação, pensar melhoria.
mudou um pouco, mais recentemente, mais ou menos recentemente, você precisa também levar para o trabalho a emoção. Chamou-se de inteligência emocional, lembra? Sim, sim. Já passou. Então você levava as mãos, a cabeça e a emoção. Certo. Porque descobriu-se que para fazer muita coisa, para fazer bem feita, precisa se emocionar para fazer. Precisa levar a emoção em consideração. Ainda por cima, mais recentemente, descobriram que o espírito humano, não pode ser deixado só na igreja, certo? Ele tem que ser levado para o trabalho também. Então você precisa 4 energias no trabalho hoje. Quer dizer, para chegar no talento, tá? Certo. A energia física, a energia mental, a energia emocional e a energia espiritual. Você pega essas 4 energias e põe a serviço de um bem comum, ou a serviço de algo produtivo, você é uma pessoa muito talentosa. Agora, para completar, se você fizer isso que você faz melhor que os outros, aí você é muito talentoso, né? Então, acabou. Eu já disse outro dia, vou dizer de novo agora, que bom que eu vivi para ouvir e ler matéria científica em administração, dizendo tanto que as empresas estão desistindo de julgar uma pessoa pelo número de diplomas que ela tem. Isso é importante. Eu vivi para ouvir isso, porque, como você disse, pelo menos há décadas atrás, eu falava que você devia exigir o diploma. E quando a pessoa mostrasse o diploma, dependendo da universidade ou da faculdade, você não contrate, eu dizia. Sim, é verdade. Não contrate. É verdade. Porque se fez essa faculdade muito ruim, não é esse talento todo. Só tem o papel. Isso. Não, ele fez aquilo ele fez a faculdade que é a mais fácil que tinha para arranjar um diploma. Sim. E aí tem muita coisa que tem que ser mudada, porque você sabe que tem concurso público que exige um diploma qualquer que seja, né? Você tem bandido que a primeira coisa que ele faz bem feito é um diploma falsificado. Sim, é verdade. Então, quer dizer, você não vai julgar por isso, mas eu ouvi. O talento é aquilo que você faz, que os outros acham que você faz melhor que os outros. Legal, muito bacana. Só que aí eu fico pensando nisso que você citou, e eu fico tentando estabelecer uma relação com os salários que as empresas geralmente oferecem. Porque geralmente as empresas oferecem um salário padrão. Todo mundo que tem a mesma função recebe o mesmo tanto. Não importa se ele é mais qualificado, menos qualificado. Então, na verdade, nessa ideia de que o talento da pessoa vale mais, isso de salário igual para todos vai por água abaixo. É um complicador, e é um complicador horrível, especialmente, de novo, no Brasil. Né? A gente tem uma legislação que é do tempo de uma ditadura muito antiga, né? Muito velha, né? Lá de Getúlio Vargas. Só que vigora até hoje. Vigora. As pessoas estão lá achando que é assim que vai funcionar até hoje. Né? Então, existe isonomia salarial no Brasil. Sim, sim. Né? Imagina que uma pessoa na mesma função tem que ganhar o mesmo da outra pessoa na mesma função. Isso é muito velho. Isso tem 200 anos. Né? E nenhuma atividade mais competitiva suporta isso. Vamos dar um exemplo bom no esporte. O futebol. Certo. Pronto, futebol. Certo. O futebol não tem isonomia. Certo? Quer dizer, o Neymar pode estribuchar que ele não vai ganhar igual o Messi. Verdade. Mas ele pode argumentar. Né? No meu país tem uma lei que a pessoa que tem a mesma função tem que ganhar igual. Então, como eu sou atacante e o Messi também, eu quero ganhar igual o Messi. Não vai ganhar. Não vai ganhar porque quem contrata e a plateia, claro, e o público, define o talento da pessoa, portanto, o salário deles. Sim. Deveria ser assim em todas as organizações. Verdade. E mais, o pessoal fala assim, mas é muito injusto. Eu digo, não é injusto. O salário é pago pela raridade. É isso mesmo. E não pela importância. Então,
voltando ao futebol, tem uma coisa interessante que as empresas podiam imitar. Algumas imitam. Certo. Que é a seguinte, o salário dos jogadores são completamente diferentes, certo? Sim. Completamente. Cada um tem um salário dependendo do quanto vale no mercado. Mas o prêmio por ganhar um jogo é igual para todos, não é percentual do salário. Você bonifica em equipe. Não, é igual. Quer dizer, então, eu tenho um salário de 100 mil. Certo. O outro jogador tem um salário de 1.000. O prêmio pelo jogo é de 50 mil. Os dois ganham 50 mil. Sim. Quem ganha 100 e quem ganha 1.000. Duvido que uma empresa consiga fazer isso no Brasil. É verdade. Quem tentou, consegue. Um ou outro conseguiu. Que é pagar a distribuição de chamada PL, participação nos lucros, ser igualitária em valor, independente da função ou do salário original. É muito difícil. Mas é isso. Por que no futebol funciona e numa empresa não pode funcionar? Poderia funcionar assim. Deveria. Mas é que tem outra lógica. Eu sei que tem outra lógica. Eu sei como funciona. O que acontece é que a gente tem um modelo que é velho. É o modelo da Revolução Industrial clássica e estamos vivendo uma revolução monumental. Não é uma revolução simplesmente digital. Ela é digital, ela é analógica, né? Você pode ir na feira agora, vai ali na feira e compra uma espiga de milho. Pode. Mas pode comprar pelo site, não pode? Pode. Mas vai sair da tela do iPad? Vai sair da tela do celular? O milho? Não, alguém vai entregar. O mundo é analógico, muito analógico ainda. Eu não estou te ouvindo agora. É o meu aqui. Ei, agora voltou, né? Voltei. Agora o meu som que deu problema aqui. Tá me ouvindo bem, Valdez? Estou te ouvindo bem. O Valdez, então, o que você está explicando é, o digital existe, é realidade, tem uma potencialização muito forte, mas ainda vai depender do analógico. Sim. Home office, por exemplo, home office, agora na pandemia, todo mundo em home, todo mundo não, né? Só foi para home office a pessoa que podia transportar para casa os meios que usa para trabalhar. Sim. O pessoal que monta um caminhão numa fábrica, ele não está em home office, porque ele não pode levar a máquina que monta o caminhão para casa dele, não cabe na casa, não cabe. Verdade. O robô não cabe na casa dele. Então, existe home office, para dizer, o nome está dizendo office. É o home para escritório. Sim. Pouquíssimas coisas produtivas podem ser feitas em casa. Claro, tem o empreendedorismo, a moça que faz empada, claro que ela faz em casa, mas é que ela tem a batedeira, ela tem... Se você não tem os instrumentos de produção, é analógico ainda. Eu dou sempre um exemplo, e vou insistir nele, o exemplo do analógico e do digital e qual a definição dos dois. Certo. A maioria das pessoas que usa relógio ainda, relógio de pulso, sim, inventado pelo Santos Dumont. O relógio de pulso, ele é usado, e a grande maioria das pessoas usa um relógio de ponteiro. Certo. Um relógio analógico, né? E não digital. E não dá para entender, porque o mundo não é digital. É verdade. Por que você usa o de ponteiro, né? Um amigo me explicou há muitos anos atrás porque que ele gostava tanto do relógio de ponteiro. É porque no relógio de ponteiro, quando eu olho a hora, eu vejo a hora em comparação ao dia todo. Sim. Eu vejo o dia todo, sim, no relógio. E o digital eu não vejo o dia todo. Você não tem essa possibilidade. Eu só vejo um ponto. Eu não sei a que distância eu estou das 4 da tarde. Sim. A mesma coisa ocorre no mundo analógico e digital. O mundo digital é pontual. Ele é um dado, ele é informação, certo, ele é pontual. E não tem muita elaboração, não.
Eles estão tentando, claro. Inteligência artificial é para isso. Sim. O mundo analógico não. E existem algumas coisas que são os fundamentos da humanidade, que os artistas teimam em insistir em colocar, que também vai ser muito difícil de você conseguir digitalizar. Como, por exemplo, amor, ódio, ciúme. É verdade. Guerra. São coisas, paixão. Você nunca. O computador, por exemplo, o computador que ganhou do Kasparov no jogo de xadrez, o Kasparov perdeu, ele chorou. Tá? Tem um vídeo, você entra na rede, você vê um vídeo dele chorando. Sim. Ele chorou, mas não se viu o computador comemorando no botequim. Eu ganhei do ser humano. Não tem. O dia que um robô estiver bêbado num botequim, porque a esposa dele teve um probleminha, entendeu? Ou o contrário, não, moças, já que né? Não tem sentimentos, é verdade. Falando sobre essa questão de talentos, as empresas gerenciarem isso, Valdez, como que uma empresa ela consegue criar um ambiente favorável à criatividade? Isso. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. As grandes empresas, as empresas mais importantes hoje do mundo, que servem, claro, como exemplo sempre, apesar do tamanho, mas elas são pequenas também. Vocês já viram que o nome da sede não é quartel-general, não, né? Não é o QG da minha empresa, sim. Não é. Né? É o campus. O campus da minha empresa, o campus da Google, o campus da Apple, é o campus. Porque é um ambiente muito mais parecido com o de uma universidade do que de um quartel. Verdade. Isso acontece. E os quartéis não são bobos, os quartéis bons são cada vez mais parecidos com instituições de educação. Porque sabem também que sem conhecimento, míssil não vale nada. Certo. Então, sem satélite, o míssil não vale nada. Verdade. Então, é uma mudança significativa de poder. Perdão, eu perdi um pouco da sua pergunta. Sim. Eu fui de lado. É sobre como que as empresas criam esse ambiente. Isso, favorável. O ambiente, claro. O ambiente, eu quero dizer isso, o ambiente é muito mais parecido com o ambiente educacional. Então, tem que ser um ambiente que seja informal. Certo. Porém, não pode ser anormal. Um ambiente anormal é um ambiente sem normas. Anormal. Sim. Aí vira um caos, né? Aí não cria nada, não inova nada. Porque todos os ambientes inovadores normalmente são bem normalizados. Certo. Não no sentido disciplinar. Tá? É no sentido de, por exemplo, aquilo não vai pegar fogo de jeito nenhum. O ambiente é de alta loucura, imaginação e inovação, e o extintor está ali, naquele lugar. Certo? E todo mundo obedece, tá bom? Certo. Quer dizer, é nesse sentido. Um espetáculo de teatro é um ambiente muito normalizado. Tá? Você tem muitas normas, porque senão o espetáculo não sai. Então é um ambiente normal, mas ele é informal. Ele tem normas e não tem formas. Certo. Norma é um objeto que serve para evitar a reincidência de um problema. Isso é norma. Uhum. Você tem um problema e resolve o problema, você cria uma norma para ele não voltar a ocorrer. Sim, correto. Bom, agora a quantidade de gente que faz norma sem ter problema é enorme. E aí tem um nome, chama-se burocracia, sim, que é uma forma espetacular de jogar dinheiro fora. Né? E atrasa toda a gestão da empresa. O ambiente, então, é assim. O ambiente é um ambiente irreverente. Porque se eu sou obrigado a reverenciar outra pessoa pelo cargo que ela tem, entendeu? Ele é meu diretor, ele dirige a TV aqui, ele é o diretor. Certo. Então eu tenho que reverenciar. Não é obedecer ou não obedecer, que isso é outro departamento. Eu não tenho que fazer mesuras para ele, eu não tenho que
entendeu? Não pensar porque ele pensa por mim. Certo. Ele é o diretor. E se ele estiver errado, botar o dedo no nariz, entendeu? Mostrar. O senhor está completamente enganado. E o diretor que está sabendo o mundo como funciona, faz o seguinte: eu discordo, mas agradeço. Pronto. Que bom que você falou, mas eu discordo. E pode concordar, claro. Quer dizer, é um ambiente irreverente. Ninguém obedece ninguém a não ser pelo conhecimento do outro. Você tem mais conhecimento do que eu numa matéria, eu obedeço a você, cara. Né? Então, um piloto de avião não precisa não ser obedecido. Certo. Aí a aeromoça entra na cabine, deixa que eu vou pilotar. Não vai. Não dá. Não vai, entendeu? Não vai. Então, não quer dizer que encerrou-se a hierarquia, por exemplo, dentro de um avião. É claro que não, né? A disciplina é engraçada, é uma curiosidade. As pessoas muito criativas, os artistas, por exemplo, normalmente são muito disciplinados. São. Normalmente. Legal. Você não vai esperar que a Fernanda Montenegro chegue para gravar um programa, uma novela, sem ter decorado o texto. É verdade. É verdade. Não há essa chance. E não atrasam também, é curioso isso, só atrasam em situações excepcionais. Perguntaram uma vez para a Fernanda, por que você chega 2 horas antes no teatro? Ela falou, porque eu não posso atrasar, É uma outra realidade. Agora, é possível instituir essa realidade nas empresas, Valdez? Porque você falou sobre os artistas. Os artistas amam trabalhar. Eles realmente dão tudo de si pelo trabalho. E nas empresas, uma parte delas, pelo menos, não é assim. Tudo que a pessoa quer é se aposentar ou acabar o horário de trabalho para ir embora logo. É uma lástima, né? É uma vida muito infeliz, né? Sim. É aquela pessoa que lá vou eu pro sacrifício, né? Quando vai pro trabalho, né? Ele esquece que passa a maior parte da vida trabalhando, né? Verdade. Mesmo quando está dormindo, porque às vezes quando está dormindo sonha com o trabalho, né? Também. Então, até o sonho é muito ruim, né? É uma dificuldade muito grande. Os artistas, e tem muita gente pensando sobre isso e escrevendo sobre isso também. Certo. O que se sabe é que todo trabalho pode ser artístico. Tá? Qualquer trabalho pode ser artístico. Claro. Tem um gari no Rio de Janeiro que viaja o mundo inteiro com a arte dele de varrer uma rua, né? Então, quer dizer, ele varreu um carnaval que ele varreu, ele resolveu varrer dançando, em vez de varrer normal. Lembra, não? Ele varreu dançando. O mundo inteiro contrata, porque ele quer ver um indivíduo que varre dançando. Quer dizer, qualquer atividade pode ser artística. O que faz ser arte ou não é a capacidade inovadora, é a inovação. Aquilo que é diferente, é o original, a originalidade. E, por sua vez, dá o salário também depois. Claro, tem que recompensar. A originalidade vem daí, né? Então, o ambiente criativo é bom por isso. Porque ele dá liberdade às pessoas de pensarem como artistas. Certo. Artista tem uma outra característica interessante. Tem livro sobre isso, tá? Tem um livro chamado Artful Work, de Carl Dixon. Certo. Artful Work, quer dizer que todo trabalho é artístico. Ele faz um decálogo, tem os 10 mandamentos do trabalho artístico. E um é peculiar, quer dizer, o artista, ele prefere o processo, ele ama o processo tanto quanto o resultado. Certo. É uma pessoa que, comparando com um funcionário, é uma pessoa que adora tanto trabalhar quanto o resultado do trabalho e o salário. Quer dizer, o salário que é a recompensa pelo trabalho. Os artistas, tem artista que já citou e fala e relata isso, que odeia mesmo é vender a obra. Ele gosta mesmo de pintar. Ele não gosta muito de vender, não. Então ele entrega para alguém vender, porque ele não gosta de vender, não tem talento também para isso, né? Então, o processo é muito importante para o artista,
E devia ser para todos no trabalho, porque todo trabalho pode ser artístico. Realmente, que bacana. Diante de tudo isso que nós estamos conversando aqui, Valdez, me surge uma pergunta, porque muitos jovens vão entrar no mercado de trabalho nessa nova realidade. Como que é possível orientar os jovens, preparar eles em relação a esse novo mercado de trabalho? É muito complexo também. Não tem muito o que fazer, quer dizer, não tem muita receita. E se alguém souber uma receita de bolo disso, está errado, né? Não existe receita de bolo para nada, né? Especialmente hoje em dia. 5 passos para ser feliz. Caramba, vamos parar com isso, né? Chega, né? Chega, né? A pessoa que escreve 5 passos para ser feliz são os 5 passos dele. Sim, sim. Então escreve ali, ó, eu sou feliz e usei esses 5 passos. Se você quiser imitar, a culpa é sua. Porque não existem 2 modelos iguais. Verdade. Então, os jovens, eu digo que sempre o jovem tem sempre razão, né? Então, você quer saber para onde o mundo vai? Você quer saber o futuro? Quer acertar em relação ao futuro? Pergunta para uma pessoa, desde que ela seja mais jovem que você. Certo. O jovem está sempre certo em relação ao futuro. Se a indústria de CD, de música, tivesse perguntado aos jovens que se eles gostavam de CD, entendeu? Elas não teriam falido do jeito que faliram. Verdade. Porque eles achavam que CD ia ser o resto da humanidade, o resto do mundo. Ia ser CD de música. E o pai sabia, o pai e a mãe, quando dava um CD para uma filha de música, ela via a cara dela, o ódio daquilo. É verdade. Primeiro que para abrir uma luta, né, que tinha um papel celofane que não abria de jeito nenhum. Enfim, acabou. E videolocadora? Que o mundo ia ser cheio de videolocadora. Né? Sumiu. E o mundo teria uma televisão em cada esquina. Não, foi em cada mão. É verdade. E morreu o cinema? Não. O cinema está mais vivo do que nunca, só que agora tem uma característica muito engraçada no cinema, de Hollywood, por exemplo. Os orçamentos são 300 vezes maiores do que eram. É verdade, é verdade. Agora se fala em orçamento de filme de 400 milhões de dólares, um filmete. Qualquer filme, é verdade. Então, eu estou dizendo, pergunta para os meninos o que eles queriam, né? Então, eu sugiro que você pense muito antes, por exemplo, de se meter numa indústria de automóvel, tá? Perguntar se essa indústria vai existir mesmo no futuro, dado que os meninos, os mais jovens, não estão querendo carro, não. Eles não querem comprar mais carros, né? Não precisa mesmo, né? Então, uma moto, talvez, uma bicicleta elétrica para ir ali na esquina, um Uber, o 99, quer dizer, o senso da propriedade dessas coisas. Claro que tem meia dúzia de colecionadores de BMW, sempre haverá, certo? Mas é isso aí, essas empresas sabem, a Ferrari sabe que tem que fazer meia dúzia de Ferrari só. Que é o básico da procura. Não vai vender muito, né? E assim a gente podia ficar o dia inteiro aqui conversando sobre o que o jovem acha que o futuro vai ser, ou olhar para trás e ver o que eles mudaram. Mudaram tudo. Não foram os velhos que propuseram, entendeu, o futuro. Foi. As maiores empresas que estão aí, a gente bem... Não, eles começaram, eles tinham 20 e poucos. Exatamente isso. E só que traz uma mudança radical para o mundo isso, Valdez, porque se pegar aí há 20 anos atrás, talvez 30 anos atrás, nós falamos sobre carros, né? Você ter um carro era não só um bem, mas um status também. Dava aquele status para a pessoa. Hoje não, os jovens já não ligam mais para isso. É verdade, não quer, ele não acha que é status. A gente está falando... Oi, travou tudo. Então, tá assim, não, aqui tá normal, tá ótimo. A gente acha que isso é a maioria mesmo. Tem gente que, como eu disse, tem gente que continua achando que o carro dele na garagem determina a posição dele no prédio. Poder aquisitivo. Não, tem gente ainda que, né, tem propaganda de apartamento que eu estou vendo,
que um dos itens fantásticos é que ele tem 5 vagas de garagem, né? Eu não sei para quem seria, mas... Muda tudo. É um colecionador, né? A gestão... Eu falei que cada garagem ia ter uma vaga com uma tomada para carregar o carro elétrico. Sim, sim. O pessoal ria da minha cara. É verdade. E realmente hoje é realidade tudo isso. A vaga tem que ter uma tomada, pô. Vai ser, Ô Valdez, na sua opinião, quais são os principais obstáculos para uma cultura inovadora na empresa? Uhum. Um deles, sério, eu já falei, que é muita rigidez. Certo. Né? Especialmente rigidez de formas, né? Protocolos, formas, tudo aquilo que é a formalidade mesmo, né? Tudo aquilo que não tem muita importância. Outra, muito controle, tá? Muito controle. Os japoneses têm uma frase ótima, os japoneses da origem lá, da qualidade, eles têm uma frase ótima que é: se você controla muito uma coisa, é porque você desconfia que está fazendo errado. Certo, verdade. Lembra? Você não lembra disso? Você é muito jovem. Eu trabalhei em lugares que controlavam o número de interurbanos que você fazia. Então eu sou de um tempo que tinha cadeado no telefone, né? Meu Deus. No disco do telefone tinha um cadeado. E olha só, e tinha uma indústria que fabricava o cadeado, né? Meu Deus. Cadeado para telefone. Então eu trabalhava num que tinha um cadeado. Aí eu morava em São Paulo e queria falar com uma noiva, eu tinha em Brasília, eu tinha que pedir autorização para alguém. Sim. E aí tinha uma planilha. A atividade dele era fantástica, né? Ele tinha uma planilha onde registrava tudo aquilo que a gente fazia de interurbano. E chegou ao ponto de descontar do salário. Meu Deus. Interurbanos particulares, né? Não vai ser um ambiente muito agradável, nem propício à inovação, né? Não, de forma alguma. Mas esse é um exemplo, claro, trágico e velho, muito velho. Claro que isso mudou. Há ainda algumas coisas muito antigas. Por exemplo, informalidades. Nós estamos numa palavra. Por exemplo, quadro de aviso. Tem empresa que ainda, depois da digitalização de tudo, ainda tem um bom quadro de aviso. Escola adora quadro de aviso. Verdade. Universidade também. Verdade. E o engraçado é que no quadro de aviso tem cadeado. É um quadro de aviso que os avisos serão autorizados por alguém, que é o que cuida da chave do cadeado. Meu Deus. E é verdade. Tem. É verdade, é assim mesmo. Você tem empresa que quer criar um modelo de gestão das ideias, da inovação. Aí sabe o que ela faz? Ela põe uma caixinha de sugestão. Isso existe ainda. Existe. É louco, existe. É muito louco. É porque ninguém para pensar. Por que fazer uma coisa dessas, né? Uma caixinha de sugestão, onde você tem uma ideia e você coloca lá a sua ideia, né? Escreve e coloca lá a sua ideia. Tem uma pessoa que tem o cadeado também na caixa, né? E essa pessoa é autorizada a ler a sua ideia. Você não pode falar para ela tem que ler. Ela tem que tomar a iniciativa. Aí ela lê aquela ideia e a grande maioria joga fora, é claro. Isso há muito tempo acabou em muitas organizações, né? Tem uma frase famosa acho que é do Albert, Carl Albert, que se a ideia, ele trabalhava no, 10º andar. Certo. E um funcionário entrar no elevador e disse assim: eu estou com uma ideia. Ele disse: ela é boa se no trajeto do elevador ele conseguir falar. Sim. A ideia. Se ele conseguir resumir a ideia, eu vou ouvir. Ele já sabia disso, né? Sabia que é melhor abrir. É a transparência. Todo mundo saber de tudo. Parar com fofoca. Quando acaba a fofoca, acaba a panelinha. É verdade. Tem empresa que eu pergunto, tem panelinha aí na tua empresa? Cara? Não, aqui tem tacho. Sim.
que tem tacho, que é aquele pessoal, os grupos, né? O pessoal que trabalha em grupo, né? Sim, grupo sim. É uma coisa muito velha também. Também é isso. Esse é um obstáculo mesmo, quando há muita individualidade, né? E hoje em dia você tem uma coisa mais importante de tudo, que é o tal do compliance, que eu não sei por que em inglês ainda, tá? Que é tudo aquilo que tem a ver com conformidade, você ser uns conformes, né? É uma forma de normalização, mas são as normas que são normas, vamos dizer, unânimes, a grande maioria delas, em relação àquilo que é eticamente importante, aquilo que são valores importantes, a ética, como, por exemplo, a aceitação e o respeito pela diversidade, né? E quando você pergunta para um desses empresários por que essa política de diversidade tão extensa como a própria Luísa Trajano da Magalu, por que isso? Porque é bom para os negócios, pô. Entendeu? Faz muito bem para os negócios. Você aceitar, não é aceitar até tem idiota que aceita. Quer dizer, é respeitar a diversidade. Respeitar, exatamente. E adotar como uma coisa que não faz o menor sentido você diferenciar pessoas hoje em dia por qualquer coisa que seja, né? Exatamente, até porque se você fizer isso, você pode estar dispensando bons talentos, né? De qualquer etnia, né? De qualquer etnia. Legal. Isso tudo está mudando também por conta da ciência, né? Sim. Essa questão tem a ver com o avanço do DNA, né? É, verdade. Quando se descobre que o nosso DNA, de todos os seres humanos, de todas as etnias, de todas as religiões, de todas as crenças, o DNA não tem diferença, é o mesmo. E, por sinal, é muito parecido com o do chimpanzé. Entendeu? Então, é um absurdo você achar que existe uma pessoa diferente de você. É verdade. Não é que ela é diferente? É. Todas as pessoas são diferentes por fora e por dentro, por fora. Sim. Não existem duas pessoas iguais. Eu estou falando de qualificar pessoas como iguais. Agora, eu quero colocar em pauta uma discussão que eu acho que todo mundo está sofrendo no bom sentido com isso, nessa era digital, que é fidelizar o cliente, Valdez. Porque nessa era digital que você mesmo fala da imaterialidade, onde você pega esses jovens que já não têm mesmo os mesmos conceitos, né, dos anos anteriores, hoje é tudo muito rápido, mudanças drásticas, como você consegue fidelizar clientes nessa era tecnológica, nessa era digital? Isso é uma coisa que não mudou. Não mudou, continua. É o básico, né? A questão dos fundamentos. Certo. Existem os fundamentos. Teve uma determinada empresa de entrega de supermercado, que agora não é o supermercado, mas que entrega, é uma empresa, né? Tem uma empresa que eu fiz um pedido e essa empresa, então, tinha essa grande qualidade e eu seria fiel a ela, porque disse que ia me entregar em 2 horas. Certo. E passou 2 horas e nada, e também não me deram explicação nenhuma. E também depois eu liguei várias vezes, e às 5 ou 6 horas depois, infelizmente o supermercado cancelou o seu pedido. Como? Eu estou falando que é igual, né? É igual, tanto faz, né? Sim. Tanto faz ser digital ou não digital. Quando a qualidade de uma relação entre as pessoas, portanto a fidelidade, tá certo? Ela é composta por detalhes. Certo. São os detalhes. As grandes coisas, as grandes contas, não fazem muita diferença. O detalhe é que faz a diferença. Eu falo sempre que se uma companhia aérea se preocupasse mesmo com o passageiro, ela teria vice-presidência de entrega de bagagem. É verdade. Porque o detalhe que acaba com uma companhia aérea, né? Afeta então, muito, exatamente. A fidelidade é assim. Perdão. Não é que ter cartão de fidelidade, porque eu tenho 3 cartões de fidelidade na minha carteira. Isso quer dizer o quê? Eu sou fiel a 3, então eu não sou fiel, né? Verdade.
Não me venha com cartão de fidelidade, que isso é bobagem, isso não existe. Cliente preferencial. Também não, porque quando eu falo, o Banco do Brasil, há muito tempo eu dava curso para eles, dei curso para eles, eu perguntava, tem cheque especial? Não, a gente tem cliente especial. E os outros são o quê? Verdade. Quer dizer, se você tem cliente especial, tem um outro aí que não é tão especial, né? Que é descartável. Esse é descartável. Não, primeiro é o seguinte, você tem que ser confiável, né? Você tem que ter confiabilidade. O teu cliente tem que dizer, eu confio em você. Para ele falar isso, eu confio em você, não só para qualquer relação, né? Eu confio em você quando você cumpre com o que você promete. Certo? Prometeu, cumpriu. Prometeu, cumpriu. Você é uma pessoa confiável. Sim. Você é uma empresa confiável. Mas esse é o primeiro ponto. Tá? Perdão que eu estou com o pigarro chato. Não tem problema. Não, perigoso. O primeiro ponto é confiabilidade. Quer dizer, certo. Mas nós temos um segundo ponto, que é, eu quero que o cliente diga que eu confio em mim, mas que ele acredite em mim. Sim. Porque daí eu não preciso mais ficar explicando para ele nada, porque como ele acredita, que chama credibilidade. Sim. Então eu tenho confiabilidade. Como é que consegue a credibilidade? É fazendo confiabilidade durante muito tempo. Isso vale para um artista, vale para um operário, vale para um mestre de obra, sim, vale para o presidente da República. Para todos. Uma coisa é ser confiável. Você cumpre com o que promete. Segundo, faz isso no largo tempo. Eu acredito em você. Fala aí. Aí nós avançamos para outros aspectos tangíveis ou intangíveis do serviço, como agilidade, essas coisas. Mas a fidelidade vem de você entregar à pessoa algo que ele não estava esperando. Certo. Olha bem, não é superar a expectativa, tá? Qual a diferença? É curioso isso, porque a pessoa, não, entendi. Eu tenho que superar a expectativa, é trivial. Sim. Tá? Eu vou te entregar a encomenda em 1 hora e entrega em 55 minutos. Ele superou a minha expectativa. Superou, sim. Mas não fidelizou, não. Ele vai fidelizar se junto com as compras vier uma coisa que eu definitivamente não estava esperando. Espetacular. Uma surpresa. Isso. Uma surpresinha. Sim. Que é assim que uma moça fideliza um rapaz. É com um bilhetinho. É com um torpedo. Certo. E vice-versa. Quer dizer, não a fidelização não importa se você está no digital ou não. Aí tem uma coisa que eles chamam, que no meu tempo em inglês chamava user-friendly, que é você ter um software que era amigável do usuário. Certo. Né? Agora só mudou de nome, agora é UX, que é User Experience. Certo. A experiência do usuário, que na grande maioria que eu uso é uma lástima. É horrível. A experiência é péssima. Eu faço, continuo fazendo, mas a experiência é péssima. Né? Dá um trabalho medonho. Por quê? Porque aquele user experience não é a experiência minha. É a experiência de quem está fazendo o aplicativo. De alguém, exatamente. De alguém. É igual um manual. Você pega um manual, compra uma geladeira e pega o manual, você não entende nada. É verdade. Por quê? Porque aquilo foi escrito pelo engenheiro que criou a geladeira. Pô. Exatamente. E numa linguagem totalmente desconhecida para nós. Para ele, trivial. O engenheiro, trivial. Entendeu? Isso vale para qualquer coisa. As televisões hoje em dia, você gasta dias até que você conseguir botar tudo para funcionar. Porque o manual não tem nada a ver. Primeiro que o manual é digital. É verdade. Até chegar no manual já é uma dificuldade. Né? Então, vamos lá. Então, as dimensões, os fundamentos da qualidade continuam. Tá?
Basicamente a mesma coisa. A mesma coisa, tanto faz ser digital como analógico, é o atendimento, é o serviço, é a surpresa. Né? Então, na verdade, assim, o perfil do cliente design. não mudou. O perfil do cliente, assim, basicamente não mudou, é o mesmo, ele ainda deseja isso. O cliente quer um atendimento bom, ele quer rapidez, ele quer aqueles itens todos lá do manual mais antigo do mundo, Sim, entendeu? De qualidade total. Ele quer os aspectos tangíveis, quer dizer, ele quer que seja bonito, ele quer que funcione, e depois ele quer presteza, velocidade, né, na entrega ou na assistência técnica, ele quer pós-venda, ele quer que alguém ligue para ele perguntando se ele gostou ou não, ele quer, é a mesma coisa de sempre. Não mudou nada, pode ser online ou offline. Bacana. Valdez, a gestão ainda continua tendo aquele olhar feminino que você sempre citou, aquele olhar que engloba analisar todos os detalhes, tanto de clientes quanto das empresas, continua ainda dessa forma? Claro que sim, eu falei aquilo tudo e acabou que me acusaram, esse cara é muito machista, só porque eu elogiava a mulher sem parar, né? Não, eu só imitava o nosso guru, o velhinho Ducker, Sim. Que ele dizia lá, 30 anos atrás, ou mais, 40 anos atrás, ele escreveu isso, né? Sim. Ele disse, há um processo de feminilização da liderança em todo o mundo. Certo. Peter Drucker, há 40, 50 anos atrás. Claro que essa coisa foi um contínuo que veio acontecendo para chegar em Kamala Harris, certo? Certo. Quer dizer, da nação mais poderosa do mundo ter a vice-presidência, a feminilização, o símbolo da feminilização da liderança, né? Sim. Que já era da Alemanha, que já era na Nova Zelândia, que já é... Quer dizer, não se discute mais isso. E na época, o que eu simplesmente falava é do talento feminino para essas coisas mais interessantes do que acontece hoje em dia. E isso não implica que os homens não tenham. Porque não existe, aí que está, não existe um ou outro, não é homem ou mulher. Quer dizer, não é um talento feminino e o talento masculino, não é isso, é um contínuo. Pô. Sim, é um conjunto. Então, tem homens que são muito mais intuitivos do que muitas mulheres que não são, e vice-versa. Então, tem a ver com a formação, e essa nova formação, né? Essa nova formação onde um dos aspectos da diversidade é a discussão sobre isso, que o sexo é um contínuo, né? É uma coisa que vai de 0 a 1000. Então, continua valendo tudo aquilo que eu falei, continua valendo há um tempo atrás, que a mulher tem um foco mais amplo, o olhar é maior. Sim. Se alguém quiser negar isso, nossa, a mulher quando ela olha para você, ela olha inteiro, pô. Continua sendo assim. E o homem quando olha para uma pessoa, ele tem uma mania de olhar para um ponto só. Verdade. Mas, olha só, é o homem 1000 e a mulher 0, entendeu? De 0 a 1000. Então tem, nesse ínterim aí tem de tudo. E vamos respeitar tudo e vamos lá para os empresários, para a empresária que eu estou tendo agora. É bom para os negócios, pô. A gente ter diversidade total. O ideal é que em gênero repita-se nas organizações certo. O número que é na sociedade. Na sociedade é 50%? É assim que tem que ser. Mas na sociedade tem minorias de todo tipo, tem que ter. As minorias, para não citar mais uma vez, que elas é que estão certas normalmente, mas tudo bem. Não vou exagerar.
Interessante. Ô Valdez, você acha que essa cultura, por exemplo, de empreendedora do Google, do Facebook, elas são as culturas que vão prevalecer de agora para frente? Um ambiente de trabalho, como você mesmo disse, bem descontraído. No Google, faço parte lá da equipe do Google, a gente faz consultoria também. Você chega lá, tem local amplo para os funcionários se divertirem durante o expediente de trabalho, enfim, é aquela coisa bem informal, como você mesmo disse. Você acha que isso é a tendência de agora para frente? É a tendência para os negócios que têm a ver com isso. Certo. Os negócios que têm a ver com inovação e tal. É muito difícil você colocar uma mesa de ping-pong, entendeu? Entre um robô e outro numa fábrica de automóvel. Isso muda. Não é fácil. Claro que tem que estar do lado de fora, mas algumas empresas já faziam isso há algum tempo. Eu atendi empresas aqui no Rio mesmo, da área de siderúrgica, entendeu? Que tinha sala de massagem, entendeu? O operário se sentia estressado, ele ia para a massagem. Entendeu? Isso há muitos anos atrás. Já tinha essa cultura. O ambiente, ele ajuda muito, né? Tem que tomar só um cuidado, porque não é só marketing, né? Não é só para dizer que eu sou bacana. Tem que ter algum sentido aquilo para as pessoas, especialmente para as pessoas. Sim. A tendência, é claro, é o ambiente cada vez mais informal e cada vez mais parecido com o ambiente educacional. Isso é legal. Né? Tem muito mais sala de aula do que escritório. Né? A importância do auditório, do teatro, do local de encontro das pessoas, né? Legal. Para a gente finalizar esse nosso bate-papo, que infelizmente está chegando ao fim, esse bate-papo é muito bacana. Inclusive, para mim está começando. Inclusive, até agradecendo os nossos telespectadores, muita gente mandando mensagem, mas eu estou evitando ler muito as mensagens para a gente focar no conteúdo aqui para vocês. Manda para mim, pode mandar tudo. Depois. Isso. E aí depois a gente vai respondendo as perguntas, os comentários, que a gente está focando bastante nesse conteúdo muito abrangente aqui que o Valdez está passando para a gente. Valdez, que eu responda alguma coisa ao vivo, também respondo. Se tem alguma coisa que a pessoa não suporta esperar. Legal. Tem várias pessoas que mandaram mensagens aqui. Eu gostaria de saber o seguinte, diante do cenário que nós estamos vivendo, lá na década de 90, você já falava dessa alteração e que nós chegaríamos a esse cenário atual. Agora, e com relação ao futuro, Valdez, qual é a sua expectativa em relação ao futuro no cenário empresarial primeiro? E depois eu gostaria que você falasse também no cenário profissional. Só isso? Você quer? Só? É isso. Não, o cenário futuro, não sei, vamos perguntar para os mais jovens, né? A única coisa que eu posso dizer, eu já falei, vou insistir agora. O futuro nunca é o presente ampliado, todos aqueles, e também é impossível de dizer qual é, né? Ninguém acertou em relação ao futuro. Ninguém. Né? Nem Nostradamus, para com isso, para. Nostradamus acertou. Acertou nada, pô. Acertou nada. As pessoas que seguem Nostradamus adaptam o que ele escreveu para uma coisa que aconteceu. Para a realidade. O navio encalhou, Nostradamus falou, quer ver? Aí claro que acha um parágrafo que ele falou do navio encalhado, claro. Então, claro que não, ninguém acertou. Eu falo às vezes assim, tem um tipo de pessoa que acertou, eu acho, de maneira bem genérica, que foram os profetas. Certo. Os profetas falaram o seguinte, no novo milênio, o espírito é que vai valer. E a matéria vai perder completamente a importância. Sim. Dito e feito. Certo? O novo milênio que a gente está vivendo, tudo que é importante está onde? Está na nuvem. Verdade. Portanto, é espírito. Verdade. Me diga o que é o milionário, um cara milionário que tem Bitcoin. Ele tem o quê? Me diga. Tem nada, absolutamente nada. Ele só tem espírito. Exatamente. Eu estou dizendo que o profeta acertou? É verdade. Então, isso eu não tenho dúvida que é uma coisa do futuro. Né? Isso eu não tenho a menor dúvida. Quer dizer, cada vez mais aquilo que é intangível,
Aquilo que não é pegável está valendo mais. Vai desde o design, quer dizer, que o Steve Jobs fez o quê? O Steve Jobs criou um computador um pouco pior do que os computadores que havia até então. É verdade. Só que lindo. Design perfeito. Ele botou espírito num computador que a IBM não tinha colocado. É verdade. Então, o espírito é que vai valer. Cada vez mais, se a gente quer salvar esse planeta, né? E essas questões de hoje tendem a ser aprimoradas. Tá? Então, quando se fala em meio ambiente, por exemplo, quando se fala em salvar a Amazônia da queimada, então, é muito mais do que isso, porque isso aí vai ser paliativo. Quer dizer, ou a gente toma decisões agora que vão influenciar lá na frente, ou a gente vai perder mesmo esse planeta, como eu ouvi ontem, e vamos ter que colonizar Marte mesmo. Alguém falou isso ontem. Não vai ter muita salvação. Eu acho assim, acho que o futuro é analógico, né? Acho que ele é mais analógico e menos digital. A gente está voltando às tribos, né? Então a gente foi tribo, depois foi família, tribo, família, empresa, rede. Agora a gente está na rede, né? Certo. Só que a gente está na rede voltando para a tribo, certo? Da mesma forma. Só que toda revolução que acontece, que é sair da rede para a tribo, ela vem com uma tragédia embutida. Tá? Então, o que está acontecendo? A família, como a gente conhecia, ela não existe mais. A família, como a gente conhecia, pai, mãe, filho. Agora é pai, mãe, filho, namorada da filha, ex-mulher do marido. O novo marido é uma chula grande, mas está tudo no WhatsApp. Está tudo agregado. No grupo. Eu faço pergunta na palestra, eu faço essa pergunta, ninguém tem coragem de levantar a mão. Eu falo assim, levanta a mão quem não participa de nenhum grupo. Não tem. Tem às vezes tem um maluco que levanta o dedo lá. Eu digo, não, pelo menos da família. Aí também não é da família, é da tribo. Então, uma coisa que pode ser uma tendência, olha só, não tem como saber o futuro. Certo. Você descobre a tendência. Uma tendência é a tribo. E a tribo, ela não obedece a um professor só. A tribo obedece a um guru. Ou a vários gurus. Certo? Certo. Então, e tem os instrumentos hoje que são digitais. Mas tudo que é bonitinho na rede, você pode prestar atenção que é analógico. É verdade. É verdade mesmo. Você entra sei lá, qualquer um desses aplicativos grandes aí o YouTube. Eu passo horas no YouTube vendo um cara tornear um pedaço de madeira. Né? O cara pega a madeira no torno, que é coisa mais analógica que isso. Exatamente. E a pessoa está aquele torno. Eu fico horas vendo aqueles vídeos, né? Você então, usa é digital, mas é analógico. Né? A gente vai ter uma tendência a voltar para o local, porque como é a tribo ela é nômade, né? Mas ela é muito localizada. Sim, é verdade. O pessoal agora está na serra, o pessoal no feriado, o pessoal quer comer bem, vai para Tiradentes, né? Não vai para Paris, não. Sim. E se você quer o centro da culinária brasileira, está em Belém, né? Então, e está tudo desintermediado, o fim dos intermediários. É um mundo muito doido. Mas não dá para saber o que é. Do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista pessoal, é um ser humano inteiro e íntegro. Eu li isso ontem de novo. Não vou lembrar agora de quem é a relaçãozinha a frase é do Warren Buffett mesmo, sei lá, eu acho que é. Eu falava isso, se você lembra daquelas palestras. Em primeiro lugar, integridade de caráter. Sim.
Porque uma pessoa muito motivada, diz, não, motivação é importantíssimo. Mas o que você não pode imaginar o que um mau caráter motivado é capaz. Causa um estrago também. Então, não adianta ser motivado. Eu adoro trabalhar, adoro, e quer ganhar dinheiro a qualquer jeito, quer roubar, quer não sei o que. Não pode. Em primeiro lugar, integridade de caráter. Né? Sim. E parar de arrogância em relação ao conhecimento, claro, mas especialmente arrogância na experiência. Sabe por que eu estou mandando isso? Porque eu tenho 30 anos de experiência, entendeu? Eu tenho 40 anos de experiência, sendo que o último livro que ele leu foi do dia da formatura. Quer dizer, já está totalmente desatualizado. Você não vai num dentista que está com a broca ainda naqueles barbantes, naqueles elásticos. Você não vai. Mas tem gente que administra assim, com ferramental velho, avaliação de desempenho, plano de carga e salário, entendeu? É tudo muito velho. E isso está se tornando ultrapassado. Muito interessante. Você falou de perguntas, eu quero fazer uma pergunta aqui, que a Adriana está mandando, e nós não abordamos ainda esse tema aqui. Nós falamos algo similar, mas a pergunta dela foi bem específica, Valdez. A Adriana está perguntando o seguinte, olha, como eu preparo meus filhos para essa nova era? Tá bom. Não é fácil não, né? Não é fácil não. Porque se deixar por conta da tecnologia, a tecnologia toma conta deles, né? Verdade, você sabe disso. Verdade. Porque a tecnologia, o mundo digital, ele é muito sedutor. Né? E por que o mundo digital é tão sedutor? Porque ele dá poder. Verdade. Ele dá o poder da comunicação, a pessoa não precisa falar, a pessoa não precisa saber se gesticular, não precisa nada. Né? A pessoa, sendo boa de dedo, tá tudo resolvido. Então é um desafio. Não pode prescindir, Adriana, de uma ótima escola presencial. Por quê? Porque pesquisas muito antigas, lá quando eu comecei mesmo, lá com informática educativa, a gente fazia software para educação, em 71, 72, depois um pouco, 82. A gente descobria que o online, ou através de um computador, a educação é muito útil e dá um avanço fantástico em crianças que têm algum tipo de deficiência. Sim. É muito mais interessante o uso do computador nesse aspecto. As pessoas que estão, lembrando sempre que não existe essa coisa, né? Também é tudo, a normalidade é estatística, né? Sim. Quando se fala uma criança normal, é estatística. Então, as crianças que se comportam na média, elas têm um ganho, mas nem tanto. Nada que substitua um bom professor. Nada. No caso das crianças que têm dificuldades de aprendizagem, aí sim o computador é muito mais interessante. Então, proteger o filho da grande atratividade que é a tecnologia, com comedimento também, porque você não vai criar uma pessoa fora do mundo. Certo. Tem gente que proíbe, né? Não pode pegar no celular. Não, claro que pode. É como se meu pai me proibisse de botar óculos. Né? Sim, verdade. O celular é igual ao óculos, o celular é uma prótese. Então, tem que ter um comedimento, mas sempre lembrando, a socialização é feita por gente. Encontrar com os amigos, encontrar com os amiguinhos, ir às festas sim de aniversário todas e a escola. Assim que puder, presencial. Acho que as crianças estão muito mais preparadas para esse momento do que a gente, do que eu, então nem se fala. Não sei a idade da Adriana, mas eu imagino que seja muito mais jovem que eu. Então você está certa em relação ao futuro. Siga a sua intuição, abra seu coração também. O coração tem o amor tem essa grande vantagem, né? Ele ajuda muito, né? Quando você é apaixonado por uma criança, ajuda muito, né?
Muito bacana, que legal. Agradecendo aqui. Tem muitas perguntas, gente, mas não vai dar para falar de todas as perguntas, porque nosso tempo já está quase que no limite. Valdez, no serviço público, é possível inovar? Porque nós estamos vivendo hoje num cenário pandêmico que colocou o serviço público muito em evidência. Hoje, quase que nós estamos dependentes do serviço público, por assim dizer. É possível inovar no serviço público? Claro que é possível. E devia ser possível, devia ser possível. A primeira inovação que tem que ser feita não é de produto, nem de serviço, nem de atendimento, de nada. A primeira inovação é no modelo de gestão, no modelo de administração, que ele para não dizer medieval, entendeu? Que a maioria é medieval. Ele é pré-revolução industrial. É um modelo de maneira geral. Bom, sim. Então eu tenho que falar uma coisa aqui. Há nichos de excelência no serviço público. Mas, infelizmente, a palavra é essa. Nichos. São poucos. De excelência no serviço público. Quando você fala que a justiça tem muita inovação, tem projetos inovadores na justiça, os projetos inovadores da justiça é para reduzir o número de processos em andamento em 30%, sendo que são 1.394.000. Vai continuar só 1.300.000, só 1.200.000 só. Por aí. Quer dizer, esse tipo de melhoria gradual, qualquer empresa sabe que melhoria gradual não dá certo. Melhoria contínua, lembra a melhoria contínua? A melhoria contínua é 1 mês, 2 meses, 3 meses, grande melhoria. Melhoria contínua, dá um salto. A gente não está dando salto. Né? O modelo de gestão é muito antigo. A começar, eu falei da isonomia, a isonomia não é só na iniciativa privada. O que é pior no serviço público é a isonomia. Exatamente. E ainda por cima com estabilidade. Você não poder demitir um vagabundo, entendeu? É uma coisa que não vai melhorar nunca. Enquanto você não puder demitir um vagabundo. Pode ser competente. Eu estou falando vagabundo. É aquele que não quer trabalhar. Sim. Certo? Podendo emendar um feriado, ele emenda. Podendo pegar um atrasadinho, ele pega. Podendo... Quer dizer... o serviço, eu passei 22 anos no serviço público, como servidor público. Tem conhecimento de causa. Então, eu não é um cara da iniciativa privada que está aqui dando tem conhecimento de causa, exatamente. Eu estou sabendo como é. Eu fui superintendente de informática da TV Educativa do Rio de Janeiro. Só para saber uma calamidade, que é destruir a TV Educativa. E agora, que passou a ser estatal, e agora vai ser privatizada. Por quê? Porque educação, não. Então, é muito, muito, muito difícil mudar esse sentimento. Quando alguém me pergunta como é que a gente faz, eu digo, espera aposentar. Porque não tem jeito de mudar a cabeça de algumas pessoas. Não tem como, é verdade. É lamentável. Agora, vamos lá. Os nichos de excelência normalmente são do serviço público, administração direta. Então não tem esse papo, tem que privatizar tudo. Não precisa e não deve e não pode privatizar, por exemplo, a Embrapa. Que o único Brasil que está dando certo, tem a ver com a Embrapa. Certo? Que é essa pujança do agronegócio brasileiro. Né? Que foi pesquisa nessa área, ciência. O agronegócio, que é o único que dá certo, é ciência, muita ciência. Então, quer outra? Eu posso falar estadual para falar as duas que estão na moda. Fundação Oswaldo Cruz, referência no mundo. E o Butantan, referência no mundo. Talvez outro estadual, TecPá, Instituto de Tecnologia do Paraná, referência no mundo. Então, tudo serviço público. Só que é nicho. Né? E a gente muito boa de serviço mesmo. Dá outro papo de 2 horas. Cancelaram a gente, foi?
Tô aqui o áudio, som. Ah, tá. É o meu som que parou aqui. Agora tá ouvindo bem, né? Ah, tá. Tô ouvindo de novo. Tá bom, fica à vontade, tá? A hora que vocês quiserem. Sim, vamos falar sobre esse último assunto aqui agora. Você falou sobre a agricultura. A agricultura é muito forte no Brasil, é o poder hoje do Brasil é a agricultura, realmente. A economia está muito calcada na agricultura, só que a agricultura, nas décadas passadas, ela fez também, trouxe um efeito meio complicado, que é, quem trabalhava, a mão de obra na área da agricultura não era especializada. Era aquelas pessoas que trabalhavam lá. Isso acabou atrapalhando um pouco também para a gente conseguir aqui no Brasil enfrentar essa era digital, porque muita gente saiu, né, da agricultura, dessa parte rural, e quando chega nesse novo mundo, tem todo um sistema diferenciado. É verdade. Olha, o que tinha que fazer não é botar de novo o pessoal boia fria na roça, né? Porque colocar boia fria na roça é voltar para a era das cavernas. Exatamente. Né? Você pega 100 pessoas, dá 100 enxadas para ele e pede para eles plantarem soja. Eles vão plantar uns 40 quilos de soja que não dá nem para venda da esquina. Não dá nada. O que tinha que fazer é pegar esses bilhões de dólares que entram no Brasil da exportação dos nossos grãos, bilhões, e boi também, tudo, e frango, e tudo, bilhões de dólares, e investir onde tinha que investir. Né? Investir em educar todo esse povo que saiu da roça. É verdade. Que foi desalojado da roça. Acontece que esse dinheiro todo está sendo gasto por meia dúzia de gato pingado, comprando 10 S10. Entendeu? 10 caminhonetes. Então, eu não estou falando mal deles, eu estou falando muito bem, viu? Agora, o Brasil produz mais de 1 quilo de grãos por dia para cada brasileiro. Para cada pessoa. Se a gente comesse só a soja, todo dia você ganha 1 quilo de soja. Distribui para todos os brasileiros. Primeiro que acabava a fome, claro. Exatamente. E segundo, seríamos todos obesos. Verdade. Mas pasme, porque essa soja podia ser um ensopado com 1 quilo de carne. Sim. A gente produz mais de 1 quilo de proteína animal por dia para cada brasileiro. Para cada um. Poderia distribuir 1 quilo de carne por dia. Acontece que o modelo não é esse, claro, e nem pode ser, não daria certo. Sim. O modelo o mundo inteiro precisa da nossa carne, do nosso frango, da nossa soja, do milho, o algodão também. Vai tudo para eles. Eles estão comendo carne, o chinês está comendo a carne melhor do mundo. Verdade. Que é a nossa. E o que sobra para o brasileiro? Está o preço que está. Exatamente. Por que está no preço que está? Porque sobrou pouco aqui. É isso mesmo. Muito interessante. Agora, por favor, não destrua o modelo que nós estamos vivendo, não. Porque o Brasil está sendo salvo. Eu pergunto sempre isso, eu perguntava já nas outras. Quem pagou a dívida externa brasileira? O pessoal falou, o Lula. O Lula pagou. O Lula? Não. Com que dólar? Não. Quem pagou foi o agronegócio. Foi mesmo. Foi. O dólar do agronegócio pagou a dívida externa brasileira, que era uma calamidade. Agora, não pode parar esse processo, e eu insisto de novo, a Embrapa tem a ver com isso. A pesquisa toda de soja no Cerrado, por exemplo. Se tem vinho no Rio Grande do Sul, hoje tem a ver com a Embrapa. Entendeu? Se tem fruta em Petrolina, tem a ver com a Embrapa. É um serviço público da administração brasileira.
Que bacana, de excelência. Olha, infelizmente nós estamos chegando ao final deste programa, Gestão Inovativa, conversa com Valdez Luiz Ludwig, um dos palestrantes mais requisitados do Brasil. É uma honra para a gente entrevistar você, Valdez, e principalmente para mim, porque eu acompanho o seu trabalho já há muitos anos. Eu assisti suas palestras pela internet, não consegui assistir presencial ainda, mas pela internet eu já assisti quase que todas as suas palestras, e as ideias que você pregava lá atrás, há muitos anos atrás, nós implementamos nas nossas empresas e graças a Deus está funcionando tudo. Está funcionando aí, né? Está funcionando as suas ideias. Então é um prazer para a gente, muito obrigado por ter participado hoje do programa aqui. Eu que agradeço. Eu estou em tudo lá, né? Insta, Face, fique lá, fique à vontade. Legal. Tá. Falando nisso... pesquisa Valdez Ludwig, o que você me acha. E tem o site também, né? Quem tiver qualquer dúvida, é só... É só Ludwig, ludwg.com.br. Procura lá no site, siga nas mídias sociais, Instagram, se bem que depois que finalizar o programa nós vamos colocar todos os endereços aí das mídias do Valdez aqui com a gente. Valeu, muito obrigado. Obrigado a vocês, que é isso, foi um prazer muito grande. Obrigado pela paciência. Que isso, até a próxima. Nós tivemos essa aula aqui com o Valdez Ludwig, agradecendo a ele. E vocês que estão nos assistindo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente fica por aqui e volta agora às 19 horas com o programa LTV Notícias.